várias inscrições também, durante essa semana, só para que possamos entender e localizar, né? Então, estamos aqui na segunda semana do Retiro do Tempo da Criação, com o nosso tema Esperançar e Agir com a Criação, né? Porém, o nosso tema desse retiro nos faz uma pergunta, né? Ainda há esperança para o futuro da criação? Então, em meio ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a, a esse tempo que é tão precioso para nós temos durante a semana uma folha que nos acompanha, que ficamos rezando após a fala do Adroaldo, como acontecerá hoje. Nós já postamos nos grupos e no e-mail essa folha que nos ajuda a rezar durante o nosso dia. E aí a gente vai escutar a fala do Adroaldo hoje também. Após hoje, a metodologia será uma fala da nossa amiga Ana, que nos ajudará um pouquinho para essa preparação da partilha. E após a fala da Ana, nós abriremos a sala dos grupos aqui e faremos essa partilha do que nós rezamos durante a semana. Minha pergunta até no chat ali já é alguma coisa assim. Será que alguém já descobriu o seu jardim secreto durante a semana através desse encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo? Posso dizer que para mim foram algumas perguntas bem fortes e umas motivações e uns apelos que me fazem, pelo menos, talvez não encontrá-lo, mas buscar. E eu espero que todos aqui e todas façam, continuem essa busca, para que a gente possa entender toda essa criação que todos nós fazemos parte e que possamos juntos e juntas ter esse olhar para a criação diferente, fazendo em nós uma conversão para esse planeta que nós fazemos parte. Ok? Então, agradeço novamente a presença de todos e todas e passo a palavra agora para o nosso querido Padre Adroaldo. Seja bem-vindo, Padre Adroaldo, boa noite. Tá bom, obrigado, boa noite a todos. Vamos nos preparar para esta nossa conversa, fazendo uma pequena oração com a criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão misericordiosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais. Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizeste-vos parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais. Senhor Deus uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa
conversa de hoje está centrado no, na experiência da primeira semana dos exercícios. Na semana passada, o foco era a consideração do princípio e fundamento, e que vai também atravessar toda a experiência deste retiro. Então, vamos, neste momento, nos situar diante da natureza ferida, machucada, espoliada pela ganância do ser humano. Este jardim que foi confiado ao ser humano, infelizmente, está sendo destruído. Esta casa comum, que foi confiado ao ser humano para cuidar, infelizmente, essa casa também está sendo destruída. Então, nós vamos, no dia de hoje e durante essa semana, vamos rezar sobre o pecado do ser humano frente à criação, frente à natureza, o pecado ecológico, né? Sempre lembrando que para a Bíblia o pecado não é transgressão de leis e de normas, o pecado é quebra de aliança, quebra de amor, de relação. Nós vimos no princípio fundamento que o ser humano é chamado a viver uma relação sadia, primeiro com o Criador, porque cada ser humano é criatura. Depois, uma relação sadia com os outros, com os semelhantes. Também uma relação sadia com a própria natureza, com todas as criaturas. E uma relação sadia consigo mesmo. Então, este é o horizonte inspirador da consideração do princípio e fundamento. Agora se trata de descer ao chão e desvelar esta realidade, que aí está diante dos nossos olhos. O ser humano rompeu com a aliança, deu as costas para Deus, deu as costas para as criaturas, para os outros, quis ser dono, quis dominar a natureza e a criação. E com isso ele está criando, como disse Santo Inácio, um verdadeiro inferno, ou seja, profundas rupturas, quebras, e isso tem consequências. Então, a miséria, a fome, a destruição, a violência. Então, essa primeira semana dos exercícios, primeiro nos situa no horizonte da consideração do princípio e fundamento. Então, não é um tempo para ficar lamentando e remoendo, mas é para desvelar, por as claras, trazer a realidade que aí está diante dos nossos olhos. E com a luz do princípio e fundamento, também alimentar em nós esta esperança, ou seja, ter uma atitude de esperança. Quer dizer, apesar de tanta violência, de tanta destruição, há uma esperança, né? O ser humano carrega no seu coração esse atributo, que é da esperança, ou o verbo, né, esperançar, quer dizer, uma esperança ativa. Então, a primeira semana, ao nos situar diante da violência ou do pecado, enquanto quebra, enquanto ruptura de aliança, ao mesmo tempo desperta em cada pessoa uma atitude de conversão. E isso implica uma mudança pessoal, uma mudança também institucional, na relação com as coisas e com as criaturas. Então, a conversão aqui implica voltar ou retomar aquela missão, aquele encargo confiado por Deus já no início da criação, o de ser jardineiro, de ser cuidador, para proteger e cuidar de toda a criação. Então, se trata de trazer essa realidade. E a primeira semana nos coloca, em primeiro lugar, nesse mundo interior, né? Ou seja, também verificar as rupturas, as quebras, as feridas, os traumas que carregamos no nosso próprio coração. Então, é preciso também cuidar de uma ecologia interior. Porque a ecologia exterior é também projeção de uma ecologia interior. Então, toda essa agressividade, essa violência, esse ódio, essa destruição externa que está ocorrendo é sinal de uma violência interna, né? De um ódio interno, de uma quebra, de uma violência interna. Então, a conversão começa também pelo coração, né? Lá na raiz do coração. E depois começa essa conversão, vai se expressando, se manifestando no modo de ser e de agir na relação com os outros e no cuidado com as próprias criaturas. Então, lá nos vimos lá na consideração do princípio e fundamento que nós somos filhos e filhas da terra, viemos do chão, né?
e carregamos o sopro. Por isso há uma irmandade universal. E Pronto, você carregamos voltou. no nosso corpo, no nosso ser, todos os elementos físicos, químicos da natureza. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano vai percebendo que ele foi quebrando, foi rompendo essa aliança fundamental, foi se separando dessa grande comunidade de vida e foi se fazendo o centro, né? E com isso ele vai alimentando uma solidão e criando os infernos, chamados os infernos, ou seja, essas rupturas que se expressam nas consequências que aí estão de uma ecologia interna, né, o pecado interno, ou seja, o pecado de raiz, se trata também depois de contemplar, de trazer à realidade o pecado social, o pecado planetário, né? O pecado que brota de dentro, mas depois se expressa e manifesta numa atitude de destruição, de violência com relação às pessoas e com relação às próprias criaturas. Então, o meio ambiente humano e o meio ambiente natural, eles se degradam juntos. Então, quando o ser humano se degrada interiormente, ele acaba também degradando a própria realidade. Então, por isso que a conversão implica esses dois movimentos. Um movimento interno, uma conversão, né, a partir das raízes, para depois também viver uma atitude mais aberta e mais solidária na relação com as coisas e com os outros. Então, este é o contexto, né, que está diante dos nossos olhos. Só vou, assim, brevemente trazer um pouco alguns sinais, né, podemos dizer, sinais de morte que estão ali, na nossa realidade e que são, expressões dessa morte que brota do próprio interior do ser humano, né? Então, as mutações climáticas que nós estamos vivendo, o efeito estufa, as enchentes diluvianas, as secas prolongadas e devastadoras, a desertificação de imensas áreas, a erosão dos solos férteis, o desaparecimento de florestas devido ao desmatamento, os rios assoreados e poluídos, o ar irrespirável pela presença de monóxido de carbono, a poluição sonora e visual das grandes cidades, sobretudo, né? O crescimento e o acúmulo do lixo urbano e industrial, o esgotamento das fontes de energia, né? A poluição dos lençóis freáticos, a extinção continuada de espécies vegetais e animais, tudo isso só para descrever um pouco esse contexto de morte no qual nós estamos integrados e como isso nos afeta, né? Então é preciso, em primeiro lugar, despertar uma sensibilidade, né? O que a gente percebe hoje em dia é que não há mais uma sensibilidade. Se não há uma sensibilidade interna, se não há uma sensibilidade na relação com as pessoas, também não há uma sensibilidade com relação às criaturas. Então, parece que o ser humano está cego, né, diante da destruição. Então, ele se destrói juntamente com a destruição da própria natureza. Então, esse é o drama que está aí diante dos nossos olhos, né, e que acaba fazendo mal a todos. De maneira especial, as vítimas que mais sofrem são os mais pobres, os mais excluídos, aqueles que moram nas periferias, em lugares insalubres. Então, são as chamadas chagas ecológicas que estão estampadas por todos os cantos, né? E Santo Inácio nos recomenda que, ao fazermos essa leitura, ou esse desvelamento dos pecados de raiz internos e dos pecados sociais, o façamos diante do crucificado, diante de uma pessoa, né? Para não alimentar uma angústia, uma culpa, um remorso. Porque diante do crucificado sempre brota uma esperança, né? E o crucificado desperta uma esperança que também carregamos no nosso próprio coração. Então, aqui está, né? Se de fato quiser, preciso ativar e recuperar, reacender essa esperança para que então toda a criação também seja resgatável, o próprio ser humano seja resgatável, né? Então, o que vai ajudar a recuperar ou a voltar, né, aquele sonho original de Deus é justamente
atitude de esperança, né? Mas não basta ter a esperança, né? É preciso ser esperança. É da essência do ser humano ser esperança. Ele vive de esperança, acredita na esperança, né? Ele é esperança, né? E é isso que vai, que sendo despertada, vai mobilizar o ser humano a buscar meios para, enfim, recuperar aquilo que era o princípio, que fazia parte do princípio, né? Então, este mal, esta violência que aí está, ou a destruição da natureza, né? Não tem a última palavra. Então, diante do crucificado, né, a vida tem mais força, né? O próprio crucificado revela a transparência da misericórdia de Deus. Então, apesar da infidelidade do ser humano, apesar das rupturas dele, Deus, na sua misericórdia, sempre é fiel, sempre mantém a sua aliança. E a misericórdia de Deus sempre é criativa, sempre é geradora de vida, né? E o sentido original da palavra misericórdia, né, em hebraico, Raamim, significa justamente ventre materno. Deus tem um ventre materno porque está sempre gerando nova vida. O ser humano destrói, mas Deus sempre está sempre gerando uma nova vida. Então, essa ternura de Deus, ou essa compaixão, misericórdia de Deus, é muito maior que todo sinal de morte, e é ela que é a nossa esperança e que nos sustenta nesse contexto de profundas divisões, de profunda destruição da criação da natureza, né? Então, Deus mesmo, ele é nossa esperança, né? É Ele que sustenta essa nossa esperança através da sua presença misericordiosa, né? Então, se situando diante do crucificado, tendo presente que a misericórdia de Deus vai perpassando toda a criação, isso vai despertando dentro de nós uma outra atitude, né? Uma atitude de cuidado, recuperar, né, a nossa vocação primeira, de cuidado, de proteção de todas as expressões de vida. Isso se chama conversão ecológica, né? Ou implica uma nova visão, uma nova relação, um novo cuidado, uma nova atitude, e que se expressa com pequenos gestos, né? A conversão, claro que talvez a primeira visão que aparece, né, pode alimentar um certo desânimo diante da realidade. Mas se todo ser humano, né, despertasse um pouco essa sensibilidade e através de pequenos gestos pudesse colaborar com a proteção da casa comum, claro que muitas coisas eh, poderiam ser realizadas, grandes coisas poderiam ser realizadas, né? Então, se trata de tomar consciência dessa realidade, não para alimentar um desânimo, um fracasso, né? Mas entrar no fluxo da misericórdia de Deus, que alimenta e desperta a nossa própria esperança. É interessante que nos exercícios espirituais, Santo Inácio coloca no número 60, uma, um contexto onde deve acontecer a oração da primeira semana, e que é um contexto de agradecimento, né? Não é um contexto de lamentação, né, de desânimo, é um contexto de assombro, de admiração. Ele fala assim: exclamação de admiração com intenso afeto. É exclamação de admiração. Então, esse sentimento que foi despertado no princípio fundamento também perpassa agora, né? Ou seja, esse assombro, encantamento, que apesar de toda a destruição da violência, há esperança, existem sinais de vida e o Deus sempre é fiel na sua aliança. E aí, então, o texto desse número 60 dos exercícios revelam a intercessão dos anjos e dos santos, né? Eles intercedem por todos nós, né? Para que possamos nos despertar, né, e tomar consciência da nossa realidade. Então, nós temos os nossos intercessores. Mas nós coloca uma coisa que é nova, né, dentro dos exercícios e dentro também do contexto da sua época. É que para ele as criaturas também são intercessoras em favor do ser humano, né? Esse ser humano que quebrou a aliança. Então, as criaturas, né, elas continuam, né, e ele cita aqui
né? Os céus, a lua, as estrelas, os elementos, as frutas, as aves, os peixes, os animais, né? Que intercedem e suportam, né? O ser humano. Continuam alimentando. O sol continua vindo, a chuva continua vindo, agora nem tanto, né? Mas há uma fraternidade universal, né? Então também as criaturas elas se fazem presentes no processo de conversão da pessoa, do exercitante, né? E elas têm também aqui uma função ativa, né? Apesar da violência do pecado, né? Elas também estão sofrendo as consequências, mas reagem de uma maneira que é própria das criaturas, né? Ou seja, a natureza, as criaturas, na sua essência, são boas, porque procedem das entranhas misericordiosas de Deus. Então, também as criaturas, elas carregam a faísca da misericórdia. Elas são misericordiosas, né? Então, por isso elas intercedem pelo ser humano, para ver se o ser humano se desperta, né? E tome consciência do lugar dele e da missão dele. Então, a natureza, ela é fiel à aliança, que foi estabelecida lá no início da criação. O ser humano é que rompeu essa aliança. Então, quando a natureza se revela fraterna e se revela intercessora, é para despertar o ser humano, para que tome juízo, para que ele tome consciência que ele recebeu esse encargo, né? De ajudar a conduzir toda a criação em direção à sua plenitude. Então, tudo procede das entranhas misericordiosas de Deus e todas as criaturas estão envolvidas nessa misericórdia, né? Então, para Santo Inácio, as criaturas, elas são uma realidade animada, ou seja, elas carregam também o sopro da Ruá, essa mesma Ruá que pairava no início da criação sobre todas as criaturas. Então, uma realidade animada, uma realidade habitada pela presença providente divina, uma realidade espiritual e uma realidade que é irmã, né? Então, essa irmandade universal, e que convive conosco, sente conosco, também sente o drama, né, da destruição. Então, essa grande natureza também é uma grande mãe, né, uma matriz, de energia amorosa, né, que não permanece indiferente, né, frente à destruição que o ser humano está provocando, mas ela intercede, né? Ela suporta, no sentido de ser suporte, né? E ela continua sendo fiel para que o ser humano também se desperte para essa realidade. Então, é interessante esse número, né, dos exercícios, porque aqui aparece, de fato, as criaturas como intercessoras, né? Nós estamos habituados com a intercessão dos santos e dos anjos, né? Mas aqui são as criaturas que são também intercessoras. Então, a primeira semana dos exercícios nos situa nesse horizonte da grande intercessão, né? Então, no final, ele termina dizendo assim: também a terra, né, que não se abriu para nos engolir, né, mas que ela é solidária, ela nos acolhe, né, ela nos sustenta sempre. Então, se trata também na oração, ao longo dessa semana, de entrar em sintonia com toda a criação, né, que é intercessora, fazer amizade com a própria criação nesse sentido, né, deixar-se provocar, despertar por ela. Então, a própria criação, a natureza inteira, as criaturas, também vão nos pacificando, vão nos acalmando, né? Vão quebrando nossas resistências, nos trazem para o chão e nos faz também sentir essa irmandade universal. Então, eu indiquei alguns textos bíblicos para cada dia um texto, basta um texto, né? Assim como o texto mobilizador, né? Os dois primeiros textos são textos do profeta Joel, né? Um de 1 a 20, e depois Joel 2, 18 a 27. No primeiro texto, o profeta faz essa lamentação sobre o país devastado, né? Então, é como se fosse descrevendo o texto para hoje, né? O país devastado, né? A natureza devastada, os animais, as plantas, né? Então, essa lamentação é um cântico de lamentação, né? Diante da devastação que acontece, a natureza devastada. A natureza devastada
tem consequências que o próprio ser humano também vai ser prejudicado. Depois, o Joel 2, 18 a 27, ali então já ele apresenta um país reconstruído pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus. Então, o profeta é aquele que primeiro denuncia, desvela, põe as claras, mas ao mesmo tempo ele anuncia, porque ele tem esperança. Ele anuncia um novo mundo, uma nova relação. Então, são dois textos do profeta Joel. Depois, Oséias, né? Eh, capítulo 14, também é um pouco esse chamado à conversão. E essa conversão que implica uma nova comunhão, uma nova relação com a natureza, com as criaturas, com o semelhante, com o próprio Criador, né? Então, essa conversão mais integral. O texto do Ezequiel 37, 1 a 14, é um texto muito forte também, porque fala da imagem dos ossos ressequidos. Então, esse profeta também nos ajuda a contemplar a nossa realidade dos ossos ressequidos. Está tudo ressecado, tudo queimado, tudo destruído, né? Mas, ao mesmo tempo, ele profetiza. Ou seja, primeiro essa realidade, mas depois ele vai profetizando, e aí então esses ossos ressequidos vão sendo reconstruídos, e vão sendo, né, o espírito vai sendo insuflado nesses ossos ressequidos, e aí passa a viver, né, um grande batalhão de pessoas, né? Então, um pouco essa imagem do profeta que primeiro desvela, né, a realidade ressequida e depois, como apesar dessa realidade ressequida, a possibilidade do novo, porque é o Espírito, a Ruá de Deus, que pode atuar sobre esta realidade ressequida e faz surgir o novo. O mesmo Ezequiel, capítulo 47, 1 a 12, ele fala da fonte do templo, né? Essa imagem da fonte que brota, o templo, a imagem do interior do coração do ser humano, né? É dali que surge a fonte de uma vida nova. E esta fonte vai levando água e vai levando vida para os desertos. E aí vai transformando esses desertos, aí vai se formando um grande rio cheio de peixes, essa água que vai alimentando os animais. Então, essa imagem também é interessante, né? Depois, Romanos 5, 1 a 11, né? São Paulo fala que o ser humano, ele, apesar de toda a violência, a destruição, as grandes rupturas, ele foi justificado e reconciliado né, por Jesus Cristo, né? Então, essa reconciliação que abarca também toda a criação. Então, diante da reconciliação de Jesus Cristo, somos chamados também a sermos pontes de reconciliação, né? Com a natureza, com as criaturas, com os outros e com o próprio Criador. Então, o modo de orar privilegiado desta semana é o da meditação inaciana. Lembrando que a meditação inaciana tem três preâmbulos, tem dois preâmbulos, né? A composição vem do lugar. Então, sempre o texto bíblico ajuda a compor um lugar, né? Através da imaginação, compor o lugar. E a petição da graça indicada para esta semana, né? Depois vem os pontos. Então, ativar a memória, ou seja, com a memória trazer o relato bíblico e trazer os relatos, ou trazer a realidade nossa, né? O relato bíblico é luz para ajudar a ler a nossa realidade de hoje, né? Então, a memória faz isso, ela traz os dois relatos, ela ilumina também essa realidade. Depois, outro ponto é o entendimento, né? Ou seja, compreender, perceber o encontro desses dois textos, perceber essa realidade, né? Confrontar, aprofundar. E isso vai aos poucos ativando o terceiro ponto, que é a vontade ou o coração, vai aquecendo o coração. Desses três pontos brota então o colóquio, que é o momento alto, né, de intimidade com o Senhor, ora louvando, ora agradecendo, ora suplicando, né? Então essa é a estrutura própria da meditação inaciana da primeira semana, que não é só eh, ter ideias ou reflexões, né? Mas desce para o coração, porque é ali no coração, aquecido, é que brota um colóquio profundo. Então, aí tem depois algumas perguntas ali, como ajuda, né? Então, ao longo dessa semana,
se trata de se colocar diante do crucificado, diante da misericórdia visível no crucificado, para poder fazer uma leitura ampliada da realidade, né? Essa realidade de profundas divisões, de destruição, de descuido da casa comum. Mas, ao mesmo tempo, essa primeira semana sempre desperta o, o impulso para corresponder ou entrar no fluxo da graça, da misericórdia divina. Por isso, Santo Inácio propõe o colóquio de misericórdia. Que fiz por Cristo? Que faço por Cristo? E que farei por Cristo? Então, diante da destruição da criação, o que eu fiz? Qual foi a minha contribuição, né, em favor da morte? Destruindo, poluindo. E hoje, o que eu estou fazendo? Né? E o que devo fazer para frente? Né? Então, eu coloco de misericórdia, que é feito diante do crucificado. Né? Se trata de despertar um compromisso. Então, não basta trazer a realidade, lamentar, né, o contexto em que estamos envolvidos, né? Pode causar um profundo desânimo, né? Mas alimentar uma esperança, né? E ao mesmo tempo o desejo de corresponder à fidelidade de Deus. Deus sempre é fiel. O que posso eu fazer no meu contexto, na minha casa, no meu trabalho, na minha realidade, na minha rua, para que, pelo menos ali, né, o ambiente seja um pouco mais cuidado, o ar seja um pouco mais respirável, né? Que a casa, né, a casa comum seja cuidada. E também como é que eu posso, na minha convivência com as pessoas, também despertar essa sensibilidade ecológica, né? Então podemos dizer que aqui, talvez trazer à tona um grande pecado de raiz, né, que o Papa Francisco chama de insensibilidade ecológica e social. É um pecado de raiz, é uma insensibilidade. O ser humano perdeu isso, né? Porque ele vive longe do coração, então não é mais sensível diante da dor, da miséria, da destruição, da violência. Então, quem desperta essa sensibilidade também deve ajudar o outro a despertar essa sensibilidade. Quando essa sensibilidade vai sendo despertada, então começa-se a criar um movimento de vida. Então, talvez aprofundar um pouco sobre este pecado de raiz, né? Não é um ato externo simplesmente, é algo interno, é uma insensibilidade, é uma petrificação interior, é uma resistência interior. Mas é preciso primeiro despertar essa sensibilidade, despertar essa compaixão, para que depois isso se expresse na relação com as coisas, com as criaturas. Então, está aí a proposta para esta semana. Desejo a todos vocês, então, uma semana intensa de oração, buscando, né, criar no ritmo do seu dia um tempo, né, de deserto, de oração, tendo presente o contexto, né, esse universo, esse mundo, essa criação toda, mas sempre diante da graça misericordiosa de Deus, né? Despertar, alimentar essa misericórdia interna, acolher a misericórdia que também vem da natureza, das criaturas, e ser presença misericordiosa na relação com as pessoas e no cuidado com as criaturas. Então, desejo a todos vocês uma semana, então, intensa e que, através dos tempos de oração, possam ativar e despertar essa sensibilidade interna para depois também despertar essa sensibilidade ecológica na relação com as pessoas. Um abraço a todos vocês, uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.